Olá, você é nosso convidado para acompanhar a partir de agora uma conversa com o senador Eunício Oliveira, ele que está assumindo duas lideranças importantes aqui da casa, a do seu partido, o PMDB, e o do bloco da maioria. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Nós estamos conversando com o senhor para saber dessa perspectiva, desse lugar que o senhor ocupa agora, falando, portanto, 49% do Senado, né? 40% do Senado. Qual a sua perspectiva para 2013? Quais são os grandes desafios que a gente enfrenta esse ano aqui no Senado? Bom, nós temos um ano que não é ano eleitoral, então, portanto, tem que ser um ano extremamente produtivo do ponto de vista de resultados para a população brasileira. Todos nós sabemos que no mês de janeiro, no mês de fevereiro, nós tivemos um susto com a questão da possível, imaginária, volta de um processo até mais perverso de todos os processos, que é o processo de inflação, na questão do crescimento da inflação no mês de janeiro. Felizmente, os dados agora já acomodados nos dão uma outra perspectiva em relação ao Brasil, mas precisamos ficar atentos. Nós aprovamos a medida provisória que desonera folha de pagamento para vários setores, para vários segmentos da sociedade, é um avanço quando se tira carga tributária, quando se faz com que esse país se torne cada vez mais competitivo, mas nós temos grande desafio, com boas perspectivas para o ano de 2013. Por exemplo, nós temos que debater aqui a questão da federação, o novo pacto federativo que tanto se fala, mas nós começamos a fazer. Quando nós começamos aqui no Senado, com a resolução 72, que acabou a questão chamada Guerra dos Portos, quando nós fizemos aqui o chamado mercado eletrônico, que só o Estado produtor fica com os impostos e os Estados consumidores não recebem absolutamente nada, e nós começamos a avançar. Essa reforma tributária no Brasil, eu sempre disse, desde quando deputado, que necessário se faz uma busca de encaminhamentos seguidos, porque se você pegar um pacote como um todo, dificilmente a reforma tributária passará no Congresso Nacional. Mas dessa forma como está sendo feita, acho que de uma maneira inteligentíssima, o Congresso tem avançado nessa questão. E nós vamos ter agora um grande debate, que é essa questão do FPE. Há uma posição do Supremo em relação a esse novo formato que nós temos que dar ao chamado FPE. Nós temos também um outro grande problema a ser debatido, que é a questão da unificação do ICMS para os estados brasileiros. Aliás, a discussão já começou no outro ano, quando o senhor... Começou no final do ano passado, nós começamos essa discussão. Teve uma participação efetiva na presidência da CCJ, não é, nesse debate, né? Exatamente isso. Quando eu estava ainda como presidente da CCJ, hoje eu tive a honra de passar o cargo para o senador Vital do Rego, com a consciência do dever cumprido no papel que me foi delegado ali pelos meus pares, assumo essas duas novas posições que têm uma responsabilidade muito grande, porque, como bem você disse, nós somos aqui cerca de 40% da bancada do Senado como um todo, está dentro do chamado bloco da maioria, que eu tenho a honra de ter sido eleito o seu líder. E também a bancada do PMDB, que se inclui nesse bloco da maioria, com 21 senadores, que eu tive a honra de ser ungido à unanimidade da minha bancada do PMDB. Então, mais uma vez vai estar conduzindo discussões importantes, porque o senhor da presidência da CCJ teve ali momentos espinhosos em discussões, a gente estava lembrando antes da gravação, não só a questão da guerra fiscal, senador? Mas sabatina de nós temos sabatina de ministro, nós temos presidência... a questão da reforma política que o Senado fez, que a Câmara fez, que a comissão fez, que está na Câmara para ser votado, que é outra... Código Penal. Código Penal nós estamos eu continuo presidente... Começou na sua presidência. Mas eu continuo presidente da comissão especial, o senador Pedro Taques continua o relator, nós vamos fazer audiências públicas, inclusive amanhã pela manhã teremos uma audiência pública aqui com o ministro Reale, que é contrário a essa posição. Nós estamos debatendo essa questão da maioridade penal no ECA, que também é uma coisa que é preciso ser adequada. A casa já tentou anteriormente. Mas é preciso ser adequado. Quer dizer, nós sabemos hoje a questão da violência, é bem diferente. O Código Penal é de 1940, então um jovem de 1940 é totalmente diferente de um jovem de hoje. Então você também tem que fazer gradações. Alguém que matou 15, 20 pessoas, mas porque é imputável, porque é menor de idade,
não pode ser comparado a um garoto que, por fome, por necessidade, pegou um pacote de biscoito numa bodega ou numa loja de supermercado. Então, são matérias, são temas importantes que vão mexer, né, com a vida do brasileiro, nessa questão da segurança pública, na questão da diminuição dos impostos do Brasil. Nós estamos com uma perspectiva também de fazer um debate intenso, né, e eu tive a honra de avocar para mim essa relatoria, depois transferir essa relatoria para o senador Eduardo Braga, que tem muito mais capacidade do que eu de fazer o relatório dessa matéria, que é chamada medida provisória dos portos, que vai dinamizar essa questão dos portos no Brasil, vai dar a oportunidade do Brasil ser competitivo, porque hoje os navios nem sequer têm bandeira nacional mais de Brasil, porque o custo do Brasil, comparado com o custo de outros países, fica impossível fazer esse embarque. Para ter uma ideia, a China, né, o ano passado nós tivemos um problema grave de produção nos Estados Unidos na questão de soja. O Brasil elevou o seu preço, se tornou um país competitivo, a agricultura cresceu, gerou emprego, gerou renda para os brasileiros e agora, com a abertura, com a volta da produção de soja nos Estados Unidos, a China começa a importar soja dos Estados Unidos porque o custo de importação é muito mais barato do que o Brasil. Então o Brasil tem que se tornar moderno, competitivo, para que a nossa economia continue avançando, crescendo, gerando oportunidade de empregos para milhares de brasileiros. Eu tive a honra de participar essa semana do programa do meu partido, o PMDB, a nível nacional, e eu ali fui escalado para falar sobre a questão do emprego. Países da Europa, países importantes da Europa, países ricos da Europa, né, do chamado G8, tem taxa de 26,6% de desemprego. No Brasil, no dia de hoje, por isso que nós temos que preservar a economia, temos que trabalhar muito aqui no Senado. O Senado é a casa da federação para modernizar esse país e dar oportunidade de competição com os demais países. Por quê? Porque, veja, como eu dizia, o país da Europa com 26,6% está no G8. Nós, que nem sequer entramos nesse grupo seleto, né, dos 5 maiores países do mundo em economia, nós conseguimos o chamado quase pleno emprego da massa trabalhadora brasileira. 95% da massa trabalhadora do Brasil está empregada. Então, isso é um marco fantástico na vida brasileira, na vida da economia do Brasil, na vida política do Brasil. E nós temos que preservar isso, dando oportunidade aqui no Senado da República para que os estados possam ter essa oportunidade, para que as pessoas paguem menos imposto, né, mas paguem mais em quantidade de pessoas que entram para a lista de poder pagar imposto. Nós fizemos esse combate à questão da miséria absoluta no Brasil e há poucos dias agora a presidente Dilma assinou ampliação do benefício, né, para mais 2,5 milhões de brasileiros, tirando da miséria absoluta. Quer dizer, todos esses temas, toda essa perspectiva para 2013 é que a economia continue avançando, que a economia continue crescendo, que a inflação não volte nunca mais, né, nunca mais no bolso das pessoas, que é o imposto mais perverso, ele vai direto no bolso do pobre, né? Essa semana a gente teve todo esse cuidado de fazer um arcabouço de matérias que estão ainda dormitando em algumas gavetas do Senado Federal para fazermos os enfrentamentos. Nós temos que fazer esses enfrentamentos, nós temos que fazer esse debate. A questão da nova modalidade de como vamos presidenciais é outra matéria importante, porque dá força ao Congresso Nacional. Mudança de regimento que vem com as sessões temáticas. Mudança de regimento, né, para a gente debater temas importantes no plenário do Senado. Então, eu acabei de assinar... E daí, das lideranças que o senhor ocupa agora, que é importante, né, senador? Que experiência o senhor traz da Comissão de Constituição e Justiça, onde o senhor já conduziu importantes discussões que ainda não estão encerradas, que esse ano voltam para o plenário? O que o senhor traz de bagagem para essas lideranças? Bom, inclusive, eu já fui líder, né, 2 vezes do meu partido, quando deputado na Câmara dos Deputados, né? Depois fui para o Ministério e hoje eu vejo com muita alegria, vejo as pessoas reclamando do telefone celular, mas quando eu cheguei ao Ministério das Comunicações, o presidente Lula, né, me convidou para ir para Davos com ele. E, presidente, qual é o meu papel? Eu era ministro das Comunicações, qual é o meu papel nessa viagem? Ele disse, fazer com que o Brasil se integre ao mundo, fazer com que esse país seja igual a qualquer país do mundo na questão de tecnologia. E eu fui, e depois nós fizemos essa TV digital, que está na sua casa, a TV digital brasileira, que não paga um centavo de royalties para ninguém,
foram professores nordestinos de universidades nordestinas, né, obviamente com as universidades do Sul e do Sudeste associados, que eu consegui ali, como ministro das Comunicações, fazer com que a gente fizesse a TV digital brasileira sem pagar um centavo de royalties para ninguém. Também fizemos ali o maior programa de inclusão digital da América Latina. Nós tínhamos 20 milhões de telefones móveis, chamados celulares, e hoje o Brasil tem cerca de 260 milhões de aparelhos em funcionamento, mais do que a sua população. Portanto, são temas dessa natureza, são desafios dessa natureza que nos chamam aqui à luta, com a responsabilidade de saber que tudo aquilo que passou na CCJ, o trâmite de matérias importantes que vão diretamente para a CCJ, desde a matéria de lei complementar até a questão do trâmite de medidas provisórias, essa questão dos vetos presidenciais. Então, nós temos temas fantásticos, importantes, com grande perspectiva de que o Brasil continue crescendo, avançando, com a economia sólida, com emprego pleno e com oportunidade para todos os brasileiros, que é o nosso grande sonho. Senador, obrigada pela sua presença no nosso programa. E a você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horma e se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211, a ligação é gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV.